E agora entramos no tema da ministração da graça, da palavra, do evangelho da incircuncisão, que tem por título Jugo Desigual. Isso mesmo, não se assuste. Jugo desigual. O apóstolo Paulo, ele enfrentou esta situação com os coríntios, sempre os coríntios, uma igreja complexa, vivendo em uma cidade muito mais complexa ainda. Vamos ao texto em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 em diante. Paulo recomendou: não vos unais em jugo desigual com os incrédulos, porque que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão a luz com as trevas? E que concordância Cristo com Belial? Ou que parte o crente com o incrédulo? E que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Disse aonde? Lá em Levítico 26, 12 e em Ezequiel 37, 27. O que Deus disse lá no Antigo Pacto? Habitarei e andarei entre eles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Que lindo! Que lindo e que importante recomendação aqui do apóstolo Paulo. Um jugo, o que é um jugo? É uma peça de madeira utilizada para unir dois bois. É verdade, dois bois. Para que eles andem no mesmo compasso enquanto puxam uma carroça ou um arado. Coisas daquele tempo. Em alguns lugares do interior ainda tem muito disso. É também chamado de canga ou junta de bois. Mas ilustra bem o que nós queremos explicar aqui nesse momento. Você já imaginou dois bois atados para levar uma carga adiante, sendo que um deles está ali e vai cumprir sua missão, está a caminho, mas o outro fica relutando para não estar com vontade, não está disposto a fazer isso. Isto é um jugo desigual. Por isso, existem algumas palavras que caracterizam um jugo desigual. Nós vimos aí no texto estas palavras sendo manifestadas aí. O que é um jugo desigual? É onde há falta de companheirismo. Os dois não estão com o mesmo pensamento. Então há separatismo. O jugo desigual também caracteriza falta de comunhão. E isso acontece dentro das congregações. Hoje em dia mesmo. Lá em Coríntios acontecia isso. E aqui também acontece hoje em dia em qualquer lugar. O sistema religioso é muito comum. Falta de comunhão. Um está ali feliz, o outro está infeliz. Falta de concordância, que também é conhecido como discórdia. Acontece isso por aí? Acontece bastante. Ah, eu não concordo. Ah, eu não quero. Jugo desigual. Falta de acordo ou desacordo, estão em desacordo. Ah, eu não quero ir, ah, eu quero ficar, o outro quer ir. Falta de acordo. Agora, pense bem, fica claro você entender, por exemplo, como é que uma situação como esta será vivenciada dentro de um matrimônio? Já pensou? Qual o problema de um crente se unir a um incrédulo? O incrédulo é injusto em relação ao espiritual, ao que é espiritual. Ele não tem justificação espiritual. Ele não se vê justificado por Cristo na cruz. Ainda que ele se comporte bem, não está dizendo aqui que o incrédulo é injusto no sentido de ser mau caráter, no sentido de não ter um proceder correto na sociedade. Não é isso. Está se falando a nível espiritual. Porque Deus trata com as pessoas, com seus filhos, em posição espiritual. Você é perfeito, você é completo, você é abençoado. E se aquele que não entende isso não vai querer continuar no mesmo caminho com aquele que entende? Percebe? Por isso Paulo compara. Como é que pode haver comunhão entre a justiça e a injustiça? Justiça e injustiça não no sentido social, no sentido legal da vida normal humana, no sentido espiritual. Aquele que é justo e aquele que continua sendo injusto perante Deus, ou se vê injusto. A mesma coisa entre luz e trevas. Onde é que há comunhão entre a luz e as trevas? Impossível. Onde há luz, como esse ambiente onde eu estou,
você vai me ver. Se eu apagar todas as luzes, você não me vê mais. A diferença é brutal. E entre Cristo e Belial, a mesma coisa. O que é Belial? Cristo eu sei o que é. Cristo é luz, né? Toda a luz está em Cristo. Mas e Belial? O que é Belial? Belial é um termo de origem hebraica que significa inútil, desprezível, imprestável, maligno, indigno, sem valor. Belial não é nada, não representa nada. Há dois tipos de incrédulos. Número um, por meio da semente. Não é? Filhos de perdição são incrédulos, jamais serão convertidos ao Evangelho, jamais. E o incrédulo que é momentaneamente incrédulo, como eu era. No passado eu era incrédulo, não é? E muitos de nós éramos incrédulos, provavelmente todos nós. Porém, quando nós fomos convertidos, nós deixamos de ser incrédulos e passamos a ser crentes. Crentes na graça. Né? Não é crente em Deus, pura e simplesmente. Crente no Evangelho da graça. Então, o incrédulo pode ser convertido num determinado momento. Agora, veja só. Pedro, Tiago e João, por exemplo, eles eram o quê? Incrédulos quanto à graça. Eram crentes judaizantes. Eram legalistas, estavam debaixo da lei, mas incrédulos quanto ao Evangelho da graça. Por isso eles se opunham ao apóstolo Paulo ferozmente. Antes da cruz, ninguém precisava ser feito pecador, porque todos eram pecadores. Depois da cruz, ninguém precisa ser convertido, porque Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele nos salvou. Então agora a conversão é apenas ao Evangelho da graça. E quanto à salvação eterna, isto já estava garantido antes da fundação do mundo. Lindo isso, maravilhoso. Vamos entrar agora no julgo desigual quanto ao matrimônio, que é o nosso assunto aqui. É o que Paulo estabeleceu e Paulo comentou lá em Coríntios, né? O apóstolo Paulo ele teve que se meter a dar conselhos com base em sua experiência pessoal. Não porque ele quis, mas porque os coríntios perguntaram, né, a Paulo, através de alguém, de um intermediário ou diretamente: Paulo, como é que a gente resolve essa questão aqui em relação ao matrimônio? E Paulo começou então a explicar, baseado também na lei de Moisés, tinha muita informação importante que eles precisavam entender, e também com base na sua experiência de vida, né? E Paulo, então, começou a explicar para uma igreja que era carnal ao extremo, né? Por conta dela própria e por conta do ambiente onde ela vivia, não havia maturidade naquela igreja. Então, Paulo teve que se meter na vida pessoal de todos eles. O capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios é todo dedicado a esses comentários. Nós vamos entrar sobre isso e vamos ver isso agora. Entendendo que nunca podemos esquecer que a igreja em Corinto foi influenciada pelos costumes pagãos dos seguidores da deusa Afrodite, que havia lá um templo enorme, uma cidade de 250 mil habitantes, que era Corinto, e aquelas as sacerdotisas da deusa Afrodite, nos finais da tarde elas desciam até a cidade e vendiam seus corpos em culto sexual. Assustador, né? E isso existe até os dias de hoje, abençoados. É algo assustador. Então, Paulo tinha o cuidado de zelar pelo proceder dos coríntios quanto ao matrimônio. Vamos à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 1. Veja como Paulo recebeu pedidos para explicar. Olha só. Quanto às coisas que me escrevestes, bom seria o homem não tocar em mulher. Mas por causa das fornicações, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem a seu próprio marido. Veja, Paulo estava respondendo perguntas, tá? Quer dizer, não era Paulo que queria dar os conselhos, mas os coríntios é que queriam saber. Os conselhos de Paulo estavam relacionados diretamente àquela cultura pagã onde os coríntios viviam. Verso 7. Quisera antes que todos os homens fossem como eu. Aí Paulo começou a dar conselhos.
Mas cada um tem seu próprio dom. Dom de quê? De permanecer solteiro ou de casar. Naqueles tempos, se todos agissem como Paulo, Paulo disse, olha, seria bom que todos fossem como eu, ou seja, solteiro ou viúvo, né? Como ele era. Mas, ele disse, cada um tem seu próprio dom. Se a pessoa fosse naquele tempo seguir os conselhos de Paulo, provavelmente a raça humana não teria se multiplicado hoje em dia. Mas hoje, esse conceito de Paulo, fiquem como eu, muitas vezes ele pode ser bem-vindo para muita gente, concorda? A humanidade hoje está corrompida, cresceu demais, desenvolveu demais e ficou muito complexo. Vamos ao ponto 2 aqui. Permanecer solteiro ou casar, esse é o ponto 1. Paulo já disse, para mim, muitos poderiam ficar como eu sou, mas cada um tem seu próprio dom. Segundo ponto aqui é objetivo e direto. Separar-se ou manter o casamento? Que pergunta, hein? Versos 10 e 11. Mas aos que estão unidos em matrimônio, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11. E se separar, que permaneça sem se casar, ou reconcilie-se com seu marido, e que o marido não abandone sua mulher. Simples assim. Essa instrução do Senhor serve também para os casais que estão em julgo desigual. Os versos 12 a 14 falam sobre isso. Pois Deus sabe que a separação produz grande sofrimento. Por que Deus disse, procure manter o seu casamento? Porque Ele sabe que a separação envolve muito sofrimento. Hoje em dia, esses ensinos de Paulo são questionados por muitas pessoas. Porque o mundo mudou, sociedades mudaram, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. As sociedades, por conta de internet, estão cada vez mais sendo degradadas, estão em degeneração familiar, social, individual. Então, muitos estão questionando até a Bíblia. Veja, imagina, querem mudar a Bíblia, porque dizem que a Bíblia é ultrapassada, e isso não tem nada de ultrapassado. A família é a célula mais importante da sociedade. Nós vamos em frente. Ponto 3. Pergunta número 3. E se o incrédulo ou a incrédula quiser se separar? Versos 15 e 16. Está aqui a respostinha rápida e objetiva. Mas se o incrédulo se separar, separem-se. Pois o irmão ou a irmã não estarão sujeitos à escravidão neste caso. Pois Deus nos chamou à paz. Porque o que você sabe, mulher, se talvez salvarás a teu marido? Ou o que sabes, tu, ó marido, se salvarás tua mulher? Que está falando de salvação diária, não a salvação eterna. Não é? A mulher não salva o marido eternamente, é salvação diária. A mulher fica tentando, né? Vamos esperar para ver se ele se converte ao evangelho da graça, a mulher que é da graça. E o marido que é da graça, vamos ver se a minha mulher se converte ao evangelho da graça. Como é que você sabe se isso vai acontecer ou não? O matrimônio deve ser encarado como uma honra e não como uma aflição. Mas o jugo não pode ser desigual, ou não deve. Não é verdade? Não deve. Eu estou falando para pessoas que podem e devem estar passando por isso. Tá? Isso aqui é o conselho do apóstolo Paulo. Ok? Não é uma obrigatoriedade de nada. É apenas um conselho importantíssimo. Quando você está em jugo desigual, unido a alguém que não crê no Evangelho da Graça, você é afetado em 3 áreas de sua vida: pessoal, familiar e espiritual. Verdade? Número 1, na área pessoal da sua vida. O segredo do sucesso é que os dois estejam pensando, crendo e falando o mesmo quanto à fé. Esse é o segredo do sucesso, mas isso não é possível quando se está em jugo desigual. Quando um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, é impossível que haja sucesso muitas vezes na vida pessoal. Número 2, na vida familiar, sem problemas, enquanto a relação estiver no campo social. Não é? Vamos comprar a mesma casa? Todo mundo concorda em comprar aquela casa, vamos viver naquela casa. Festas, vamos naquela festa? Todo mundo concorda em chegar a esse ponto também. Passeio, vamos passear no mesmo lugar? Todo mundo vai tranquilo. Mas o ponto 3 é o espiritual. E aí é que a coisa pega. Porque o Evangelho traz um procedimento quanto à educação dos filhos, por exemplo.
que ativa os anjos a servir. Não é? Você chega para o seu filho, você quer dar graça, e diz: você é um anjo perfeito, você é um santo, maravilhoso, abençoado. Não é? E aquela pessoa que está do seu lado, que muitas vezes não concorda com o que você fala, ela vai querer criar de uma forma diferente, vai querer apresentar outras ideias que você não vai concordar, e isso vai levar a um julgo desigual. Quanto ao congregar, por exemplo, se você está casado com uma mulher que não quer congregar, você quer, ela não quer, você vai ter que ir sozinho, não é? Mas se ela não tem problema quanto a isso, você vive relativamente bem. E vice-versa, a mulher abençoada quer congregar, o marido não quer lavar o carro domingo, quer passear na praia, quer ir para a rua. Tudo isso leva a situações complexas. Você quer ouvir a palavra, ele ou ela não quer ouvir a palavra, você bota um celular para ouvir um tema, um louvor da graça, e a pessoa fica lá no canto dela, enfim. Semeadura, você quer semear, ele não, ou ela não. Amizades que são diferentes, objetivos na vida são diferentes. Isso aqui não é uma palavra apenas de orientação, é uma palavra que apresenta uma realidade que muitos estão vivendo nos dias de hoje. E nós declaramos, a nossa função aqui, a nossa posição é declarar o que vem agora em Hebreus 13:4. Vamos lá. Fechar aqui. Honroso seja em todos o matrimônio, e o leito sem mancha. Mas quanto aos fornicários e adúlteros, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentes com o que tendes agora, porque ele disse: não te desampararei, nem te deixarei. As coisas que mais costumam abalar os casamentos estão ligadas à escassez financeira e à insatisfação com hábitos e metas individuais. Verdade? Ele quer isso, ela quer aquilo. Ela quer isso, ele quer aquilo. Mas o matrimônio é honroso e deve ser mantido com a maior quantidade de tentativas de se manter possível. Porque a célula principal da sociedade qual é? A família. E a família vem do quê? Do matrimônio, evidentemente. Mas quem julga o mau comportamento ou os que estão em situação especial, por exemplo, de separação e novo casamento, quem julga é Deus. Ah, deve se separar, não deve se separar? Deus é que vai julgar isso, os motivos, as razões, os objetivos. E Deus certamente estará também envolvido nisso. Ele está envolvido em tudo em nossas vidas. Se eu sou do Evangelho da Graça, Deus está envolvido sim em tudo aquilo que eu faço. Então, abençoados e abençoadas com todas as bênçãos, com esse entendimento, avancemos nesta etapa de sobre-edificação. Eu sei que você pode ter muitas perguntas, mas isso aqui, se eu estou vivendo essa vida assim, o que eu vou fazer? Abençoado, Deus seja o árbitro, o juiz em sua mente. Nós não estamos aqui para dar conselhos se você deve fazer isso ou aquilo em relação ao seu matrimônio, jamais. Isto aqui é apenas a apresentação de um tema importante, prático, vivido no dia a dia de todas essas pessoas, de todos vocês, abençoados e abençoadas que estão nos ouvindo há algum tempo, que estão na graça ou que ainda não estão na graça. Isso é um tema muito prático, mas muito pessoal também. Não vamos aqui dizer o que você deve fazer, estamos apresentando a palavra do apóstolo Paulo para uma igreja carnal que pediu informações a Paulo. Como é que eu faço isso, Paulo? Paulo respondeu a sua posição. Em alguns momentos ele disse: vou dizer agora eu, não o Senhor. Opinião pessoal dele. Em alguns momentos ele disse: agora quem fala é o Senhor, e não eu. Então leia, ouça novamente esta mensagem, leia 1 Coríntios 7, todos esses textos que aí estão para que você possa então desenvolver o seu entendimento em relação a tudo isso. Combinado, abençoados? Este é o melhor dia, desfrute e viva a vida com esta sabedoria, aplique essa palavra em sua vida, dentro da possibilidade, e vamos avançar, que a palavra corra. Abba Pai, um abraço grande a todos
os anjos ministrando a favor de todos vocês e vivam o melhor dia de sua vida hoje. Até a próxima oportunidade, quando estaremos juntos para apresentar mais um tema muito especial. Até lá. Abençoe. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.